Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo, esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje, janeiro de 2025, estamos num ano novo com novas possibilidades de vídeos, mas um dos vídeos que eu mais gosto de responder e que eu gosto bastante, que todo ano se renova, são as tags dos colecionadores, as tags criadas dentro das comunidades de colecionadores de CD, de vinil, de metal, em que algumas perguntas são feitas e a gente responde essas perguntas de acordo com itens da nossa coleção. Então hoje eu estou respondendo a tag do vinil 2025, mas como todo mundo já sabe, já viram várias vezes eu comentando aqui no canal, eu não coleciono vinis, então eu vou fazer as respostas adaptadas para os meus CDs. Como sempre, nas minhas participações de tag, eu vou responder todos os itens aqui listados utilizando apenas CDs, álbuns no caso, que eu tenho na minha coleção. Se eu não possuir ele fisicamente aqui ao meu lado, então eu não vou utilizar ele numa resposta. Até porque o bom dessas tags é justamente revisitar itens que a gente tem aqui e que não vê há um bom tempo e compartilhá-los. Partiu então começar a tag do CD 2025. Então, o item número 1 é a melhor compra de 2024, nova ou antiga. Então não precisa ser um álbum lançado em 2024, mas uma compra que foi feita no ano passado, no ano de 2024, que a gente considera a melhor compra da coleção. E conforme vocês acompanharam comigo não somente os unboxings, mas também a caixa forte do Eibardo, muitos itens legais entraram na minha coleção no passado. Foi um ano com algumas compras bem específicas e pontuais, itens que eu estava de olho já há algum tempo, e muitas foram as minhas compras favoritas, né? Eu colocaria aqui como minhas melhores compras todas, senão eu não teria feito. Mas teve um item que eu fiquei muito feliz de ter conseguido, é um item bem clássico, o legado de uma grande banda, que já foi grande, infelizmente não é tão grande hoje em dia, mas é um item muito especial. Eu raramente vejo esse item por aí, é a primeira vez que eu vi ele fisicamente, e me agradou muito, me trouxe muita satisfação. Eu fiz o unboxing dele no final do ano passado, vou deixar o card aqui, mas o item que eu estou falando é o box limitado de Symphony of Enchanted Lands do Rhapsody, segundo álbum de estúdio da banda. Esse item foi lançado em 98 e ele é limitado a poucos milhares de itens no mundo. Então ele é bem legal, tem bastante coisa, tem o disco regular, né, importado alemão, já que esse item aqui é alemão. Ele vem com um livrinho colorido com história da banda e fotos, um pingente, ele vem um pin metálico, ele vem uma tatuagem, ele vem adesivo, ele vem os cards com fotos da banda. Enfim, é um item bem para colecionador mesmo. Eu tenho alguns box limitados na minha coleção e esse aqui eu fico muito feliz de ter, até porque é uma fase que eu gosto muito da banda. Então, melhor compra de 2024, não sei se foi melhor, mas hoje eu destaco ela como uma das minhas favoritas da coleção, que é o Symphony of Enchanted Lands Box Set limitado do Rhapsody, na época que eles chamavam Rhapsody. O item 2 é 50 anos depois, melhor álbum de 1975. E essa resposta vai ser muito rápido. Não sei nem se é o melhor álbum de 1975, na minha opinião, mas é o único álbum de 1975 que eu tenho na minha coleção, que é o The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, do Rick Wakeman. Rick Wakeman é um pianista e tecladista muito conceituado dentro do rock progressivo e do rock sinfônico. Ele criou um estilo de tocar com diversos teclados e na sua carreira, além de tocar com diversos músicos de renome, ele também tem uma carreira solo um tanto quanto interessante, né? Indo mais para aquela vibe do rock progressivo, new age e por aí vai. É indiscutível o talento e a fama desse músico, mas eu não sou um grande fã desse estilo musical. Mas eu gosto muito de Rei Arthur. E por isso eu comprei esse álbum aqui. Esse álbum ele foi lançado em 1975, mas essa minha versão aqui é uma versão norte-americana, lançada em 88, então ele é um relançamento da versão original, que eu acho que no início foi lançado só em vinil. Talvez meu único item da década de 70, mas aqui então o melhor álbum de 1975, porque é o único que eu tenho também para apresentar, mas com um tema muito legal. E o bacana também é que esse álbum aqui não é instrumental. Eu não sou muito fã do estilo e sou muito fã menos ainda de álbuns instrumentais. Aqui então vai ter dois tecladistas fazendo alguns cantos e até mesmo coros gregorianos, o que nos remete um pouco também àquela vibe do medievalismo do Rei Arthur. Então, The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, do Rick Wakeman, álbum de 1975. Para o item 3, um álbum que define um gênero. Então, não vou ficar me alongando muito qual gênero, por quê,
mas com certeza Theater of Salvation do Edguy é um álbum que para mim resume muito o que foi o Power Metal dos anos 90 a 2000. Esse álbum é de 99, então o Edguy ele já estava se fortalecendo bastante dentro do Power Metal, principalmente com influências alemãs. Poderia trazer o Halloween com Keepers, mas eu acho que até no momento que eu conheci esse álbum, ele foi muito mais redondinho dentro dos conceitos do Power Metal melódico. Esse álbum aqui, ele é uma aula de refrões, é uma aula de riffs, tem melodias muito grudentas, tem o Edguy na melhor fase, né? Eles lançam uma sequência de álbuns muito bons, com Vainglory Opera, acho que de 98, o Theater of Salvation 99, em 2001 Mandrake, e depois Hellfire Club em 2002 ou 2004, não lembro agora. Quer saber o que é um bom Power Metal melódico? Escuta esse álbum aqui do Edguy. The cold chill you feel is no dream, it's for real. We don't follow. High, riding away, rising today. No, we don't play a helpless game. We are alive, don't say goodbye. High, riding away, rising today. No, we don't play a helpless game. We are alive, don't say goodbye. Essa aqui é uma versão nacional de época ainda com 3 bonus track, então só pra ter uma ideia aqui nos hits que tem esse álbum. Começa com a introdução de Healing Vision, já emenda Babylon com uma das intros de bateria mais foda que o Edguy já teve. The Headless Game, Land of a Miracle, Wake Up the King, Falling Down, Arrows Fly, Holy Shadows, Another Time, The Unbeliever e Theater of Salvation. Os bonus tracks dessa versão brasileira são Theater of Salvation, Hidden Track, é uma continuaçãozinha da música, For the Trace of Life, uma versão nunca lançada, é uma balada bem bonita, e uma versão ao vivo em Milão de Walk on Fighting. Álbum que define um gênero Power Metal com Edguy Theater of Salvation. O item 4, melhor banda do seu país de origem. Eu sou brasileiro, meu país de origem é o Brasil, e nós temos aqui excelentes bandas de metal, dentre todos os subgêneros, mas tem uma que eu sempre acabo trazendo aqui porque é uma das minhas preferidas, é uma banda que eu quero que seja bastante falada, eu quero que seja escutada, eu quero que seja difundida e compartilhada. Então eu trouxe novamente aqui no canal Dragonheart. Achou que não ia ter Dragonheart? Achou errado, otário? Então eu trouxe a banda Dragonheart. Aqui para exemplificar eu trouxe os 2 grandes hits da banda na minha opinião. O primeiro álbum de 99, Underdark, um monte de hit aqui inspirado em fantasias medievais, lendas, mitos e histórias mais da linha fantástica. E o álbum que botou eles em grande destaque no cenário, que é o Throne of the Alliance, primeira parte de uma trilogia com uma qualidade inegável de produção. Então, Dragonheart, banda de Curitiba, banda brasileira e uma das melhores bandas que nós temos aqui no Brasil. O número 5 é um artista que você sente muita falta. Nos últimos anos a gente perdeu grandes artistas da música e com certeza alguns tiveram mais impacto na nossa vida do que outros, né? E isso está muito envolvido também no quanto essas pessoas influenciaram as nossas vidas, direta ou indiretamente. No meu caso, eu acabei pensando em diversos artistas que eu sinto falta. 2 ou 3 se destacaram aqui no meu ponto de vista enquanto eu pensava na resposta. 2 deles são artistas que nos deixaram, infelizmente, sofreram fatalidades e hoje não estão mais entre nós. Com certeza, Mário Linhares, um dos melhores vocalistas que nós brasileiros já tivemos aqui nas nossas terras. Ele que foi vocalista do Dark Avenger e a banda estava retomando trabalhos. Ele participou do Soulspell também, onde dá pra curtir um pouco a voz dele, um timbre, uma voz, uma baita potência de voz. Don't you take your life away. You won't die. You won't die. E o segundo artista é o nosso querido maestro André Matos,
Ele que foi autor de algumas das principais músicas que nós temos aqui no metal brasileiro. Também vem de uma fase assim de grande melhoria, ele reuniu o Xamã e com certeza se ele estivesse conosco, o Xamã poderia estar em outro patamar. O Rascal poderia ter tido um peso completamente diferente no mercado, o Xamã já poderia estar lançando um novo álbum, não ter se separado novamente. Com certeza ele estaria participando de novos álbuns Avantasia, já que a amizade entre André Matos e Tobias Sammet havia sido reerguida. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Na volta do Xamã ele acabou nos deixando, o Xamã foi todo remodelado, foi feito um álbum em homenagem a ele e depois, por outras questões que eu não quero trazer agora, o Xamã se separou. Então, Mário Linhares e André Matos são dois grandes artistas que fazem falta para o metal nacional, mas eu também queria trazer um que, no caso, não foi por questões fatais, mas mais mercadológicas, que é o Edguy. É uma banda que eu sinto muita falta, trazendo novas músicas, novos hinos do power metal, mas que hoje, por questões estratégicas, comerciais, não faz sentido para o Tobias Sammet manter. Ele tá lá só com a Avantasia e o Edguy tá ali naquele grande ato. A gente não sabe se vamos ter ou não uma palhinha nova dessa banda, mas já tem mais de 10 anos que o Edguy foi interrompido. Três artistas que eu sinto falta direta e indiretamente aqui no meu dia a dia, na minha rotina de escutar metal. O item 6, melhor álbum ao vivo da sua coleção. Eu não tenho muitos álbuns ao vivo, para falar a verdade. Eu gosto mais de vivenciar as bandas ao vivo do que apenas escutar. Mas tem alguns álbuns muito bons aqui. Dito isso, eu estava realmente pensando qual álbum trazer. Eu tenho alguns assim que de fato me agradam bastante. Mas tem um ao vivo que eu tenho aqui, que eu acho fora de série porque ela consegue nos impregnar de empolgação. Não é um CD de áudio, mas sim um DVD. Então um áudio visual que eu vou apresentar para vocês, que é o The Day the Earth Shook Manowar The Absolute Power. Esse aqui é um DVD gravado em 2005 no festival Earthshaker Fest 2005. O Manowar era o headliner. Aqui a gente tem uma das melhores versões do Manowar ao vivo. Eles estavam muito afinados, eles estavam com a formação de Eric Adams, Joey DeMaio, o Scott Columbus e o Carl Logan, até mesmo antes, né, das polêmicas que eles acabaram se envolvendo. E é um DVD histórico demais, um público de 25 mil pessoas. Claro, é um festival, então alguns foram para ver outras bandas, mas a gravação ficou épica de uma maneira fora de série. A banda já tem grandes hits e nessa época eles ainda tocavam todos os hinos que eles compuseram e eles trouxeram todos os ex-músicos que passaram pela banda. Então durante a apresentação eles iam recebendo convidados e eles fecham com uma última música com todos eles ao vivo no mesmo palco, ainda com 3 andares de um coral lírico, sabe? É completamente monstruoso o quão épico é eles tocando Battle Hymns com esta formação. Eles têm toda uma introdução da música, né, com aquele dedilhado de guitarra, e conforme a música vai começando, entra no palco então Eric Adams, Joey DeMaio, o Carl Logan, Ross the Boss e o David Shackle, e na bateria Scott Columbus, Donny Hanzik e o Rhino. Então são 3 baterias no palco que depois tem umas plataformas que erguem elas. Mais interessante que na hora dos solos, essa música tem 3 solos, onde cada baterista sola junto com um dos guitarristas, sendo o Donny Hanzik com o Ross the Boss, o Rhino com o David Shackle e o Carl Logan com o Scott Columbus. Eu acho foda demais essa apresentação. Volta e meia eu ponho no YouTube e eu fico vibrando aqui assistindo esse vídeo. E ainda tem todos os coros, né? Como eu falei, são 3 andares de coro, os caras fazendo ali os ó. E no final dessa música começa um show de fogos de artifício e começa a tocar The Crow and the Ring, enquanto alguns fãs estão simplesmente atônitos, alguns chorando, outros, meu Deus, eu não acredito que eu vi isso. E esse é um show do Manowar que eu gostaria de ter visto ao vivo.
Esse DVD aqui é de uma qualidade inegável, infelizmente menor, não vive mais essa era aqui. Eu acho que eles estão até um pouco defasados, mas acontece com todo mundo, né? A idade chega. Mas aqui está então um ao vivo que eu recomendo para todo mundo conhecer. Um dos DVDs que mais me empolga até hoje. Eu assisto isso aqui há mais de 10 anos. Manowar, The Absolute Power, lançado em 2006. O item 7, aqui é bem curioso até. Sua parceira acabou de te deixar. Qual álbum você vai colocar? Então, pro caso aqui de um coração quebrado, o que seria bom assim de ouvir? Chorar as mágoas, né? Poderia trazer um sertanejo aqui, um Bruno Marrone, mas eu espero nunca passar por isso, né? Tô bem casado, Carol, beijo. Mas eu já tive um relacionamento mais antigo que terminou há mais de 20 anos e eu lembro que nesse término eu acabei me identificando muito com uma música bem triste, por sinal, que é deste álbum aqui. O primeiro álbum do Tara Shakun, Spirit of Freedom. Tara Shakun é um projeto que foi formado pelos músicos o Rick Mathiasen, do Steel Prophet, o Tobias Exel, baixista do Ed Guy, o tecladista Ferdi Donenberg, que é tecladista do Axel Rude Pell e mais uma penca de artistas, é um tecladista que eu gosto bastante. Frank Wolf, que foi baterista do Squealer, que por sinal o Tobias Exel também já teve passagem. E também tem participação de outro baterista em duas músicas, que é o Felix Bolkin, que é o baterista do Ed Guy, hoje do Avantasia. É um projeto de power metal que tem ali umas mini passagens progressivas. Eles lançaram 2 álbuns, não teve continuidade, mas eles têm uma balada aqui, a faixa número 3, que se chama Alone. Não é um cover da banda Heart, mas é uma música bem triste que fala de uma pessoa que de fato está sozinha. Então fala sobre procurar algo que não se encontra, sobre estar sozinho, sobre ser surdos guiando cegos. Bem poética a letra dessa música, mas de fato traz um pouco daquele core que é tu está procurando algo, está tentando alcançar alguma coisa que não está tão próxima ou não existe. Eu lembro que nessa época eu me apeguei muito a essa música, até por causa, né, de ter tomado um pé na bunda. A vida seguiu, a gente superou, mas essa ainda é uma música muito bonita, embora triste, que eu lembro que me pegou bastante nessa época. Não sei se eu escutaria hoje, eu espero que eu nunca precise escutar algo no futuro por causa de um coração partido, de uma separação, mas nesta época eu escutei esta música então, Tara Shakun com Alone. O item 8, melhor som de bateria em um álbum. Eu não entendi se a pergunta é durante o álbum todo, se a qualidade da gravação da bateria está acima da média para os meus gostos, ou se é uma passagem ou a presença de uma bateria muito bem tocada em uma música. Se for em relação ao álbum inteiro e que a qualidade de gravação da bateria está muito boa, eu de fato não saberia o que dizer. Não sou capaz de opinar. Eu não sou uma pessoa que se prende muito a esse detalhe, embora se a bateria está bem nítida, me agrada bastante. Poderia dizer alguma coisa sobre álbuns mais antigos do Avenged Sevenfold. O The Rev era um baterista extraordinário e tinha passagens muito boas da sua bateria em algumas músicas, mas eu preferi ir pelo primeiro caminho. Uma passagem de bateria que eu acho excelente, inesquecível em uma música, e no caso eu trouxe Soul Survivor do Helloween. Essa aqui é a primeira música do álbum Master of the Rings, né? O álbum da transformação, o primeiro álbum com Andy Darius e com Uli Kush nas baterias, e uma das melhores intros de baterias que eu já escutei na minha vida. Hoje ele tá só como produtor, infelizmente, já que ele é um baterista e um compositor muito bom, mas eu recomendo a todos vocês que escutem, parem agora e escutem o início desse álbum com a introdução Irritation, que emenda automaticamente em Soul Survivor com um solo de bateria magistral do Uli Kush.
melhor som de bateria em um álbum, hoje eu estou destacando o solo de bateria de Soul Survivor que o Uli Kush fez na introdução da música. O item 9, artista favorito que é membro de 2 ou mais bandas. Então é muito comum, né, um artista ter sua banda, ter seu projeto solo, de repente um outro projeto que ele possa explorar uma vertente da música diferente do que ele já faz em ambos os citados. Muitos músicos fazem isso, por sinal, muitos eu gosto bastante, e é muito fácil se perder em diversos artistas, músicos que estão em mais de uma banda, estão em projetos, mas eu quis trazer um específico que também costuma não ser tão comentado dentro do mundo do metal, principalmente do power metal. É um dos meus vocalistas favoritos, já tem muitos anos, e é o cantor americano Myles Kennedy, hoje vocalista do Alter Bridge e da banda solo do Slash, mas que também tem uma carreira solo. Então eu trouxe aqui a carreira solo do Myles Kennedy, esse é o segundo álbum dele, The Ides of March, de 2021. Aqui eu trago World on Fire, da banda Slash, featuring Myles Kennedy e The Conspirators, mas todo mundo entende como Slash e tá legal. Esse é o terceiro álbum de estúdio da banda solo do Slash, de 2014, e o segundo com o Myles Kennedy permanentemente como vocalista, já que o primeiro eram diversos vocalistas e o Myles Kennedy participando só de 2 músicas. E trouxe também a banda principal do Myles Kennedy, que é o Alter Bridge, uma das minhas bandas favoritas de metal moderno, né? Mistura um pouco de hard rock com metal moderno. Banda que foi formada com o final do Creed, então são todos os músicos do Creed, o Brian Marshall, o Scott Phillips e o Mark Tremonti, com a entrada de um novo vocalista, o Myles Kennedy. Esse álbum aqui é o Paws and Kings, de 2022, e até o momento o último álbum de estúdio do Alter Bridge. O vocalista que eu gosto pra caramba é o Myles Kennedy. Eu recomendo que vocês conheçam esse ótimo músico, esse excelente vocalista e guitarrista. Pode ser por esses álbuns que eu indiquei ou por outros da grande discografia dele. O item 10 é Beatles ou Stones. E agora a gente está entrando numa seara que não é do meu grande conhecimento. É claro que eu conheço a banda Beatles e eu conheço a banda Rolling Stones, mas eu não sou um grande fã de nenhuma das duas, para falar a verdade. Então, se eu tivesse que escolher uma, hoje eu entraria em algum debate mental, pessoal, e levantaria alguns pontos. O Beatles é muito mais conhecido que o Stones, talvez, mas tem músicas muito mais memoráveis e lembradas que o Rolling Stones. Isso é fato, embora o Rolling Stones tenha ótimas músicas. Pensando nisso, pro meu gosto, até, né, trazendo um pouco do rock mais moderno, eu acho que o Rolling Stones combina mais com a minha vibe, assim, do rock mais sujo. Eu acho o Mick Jagger um vocalista com mais personalidade e com um timbre mais marcante que os vocalistas que o Beatles já teve. Mas eu acho que seria mais fácil e acessível escutar Beatles pela questão das músicas. São músicas mais radiofônicas, músicas mais acessíveis. Então, cara, tá complicado. Teoricamente, eu acho que eu gosto mais de Beatles, mas se eu tivesse que escolher uma das duas bandas para escutar agora, provavelmente eu escolheria Rolling Stones. O item 11. Você encontrou um saco de maconha. O que você vai escutar? Olha, eu acho que o entorpecente indifere da música. Eu acho que tu pode escutar o que tu quiser ao consumir o que quiser. Também não sou muito cri-cri com isso. Eu não faço uso dessa substância, mas não tenho problema com quem use, desde que use com responsabilidade e respeito. Mas pensando em todo o contexto, se eu encontrasse ali um saquinho de erva e quisesse ficar numa boa e quisesse escutar alguma coisa que me transportasse, com certeza eu escutaria esse álbum aqui. O The Delirium Has Just Begun. Ó, já começamos aqui com um nome bem sugestivo. A banda Tota de Danann, ou Tota de Danann, de Varginha, aqui do Brasil, Minas Gerais. E olha essa capa aqui. Ela já entou a galera curtindo pra caramba, tomando aqui uns tragos com uns gnomos. Aqui tem umas fadas também rebolando, tem um gigante aqui, ó, felizão da vida. Então eu acho que se eu quisesse conversar com esse povo aqui das florestas, esse povo mágico, com certeza essa ervinha ia me ajudar bastante.
Dito isso, eu conheci já o pessoal da banda, eles são muito gente finas, eu acho que sentar com eles, bater um papo, curtir uma cachaça, curtir o que for para ficar feliz ali, viria bem a calhar. Então, com certeza, o Tota de Daná seria algo que poderia me trazer uma experiência bem legal, me tirar aqui dessa realidade e eu ainda ia voltar bem feliz aí. O item 12, um álbum dos anos 80 que você ainda ouve. Tem diversos álbuns dos anos 80 que eu ainda ouço, ainda mais porque os anos 80 foi muito primordial para construir a identidade do gênero do rock. Não é difícil encontrar música boa da década de 80. Dito isso, tem um aqui que eu considero até hoje um dos melhores álbuns de todos os tempos. Ele foi gravado entre 1987 e 1988, que é o grande clássico do Power Metal e o grande clássico da banda Helloween, Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2. Por que eu estou trazendo os dois juntos? Porque eles foram gravados praticamente juntos, mas lançados separados. E eu trouxe justamente essa versão aqui, eu tenho uma versão jumbo japonesa. Como vocês podem ver na capa, a gente tem a capa do primeiro com a capa do segundo. E ele é o Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2. Então, o que nós temos aqui nessa versão são os dois álbuns juntos. Olha só que maravilha. Então, não precisa carregar dois CDs diferentes. Quer dizer, são dois CDs diferentes, mas numa versão única. O que dizer de Keeper of the Seven Keys, se não um dos maiores discos de todos os tempos, principalmente para criar o gênero do Power Metal. Temos Michael Kiske, o meu vocalista favorito, temos Kai Hansen, Michael Wyckoff, Grosskopf e o Ingo aqui formando essa banda inovadora para sua época. Aqui nós temos alguns dos principais hinos da banda: I'm Alive, A Little Time, Twilight of the God, Future World, Helloween, né, uma época com mais de 11 minutos, Eagle Fly Free, uma das principais músicas do Power Metal que influenciou uma geração de bandas depois, Rise and Fall, Dr. Esteem, We Got the Right, March of Time, épica essa música, I Want Out, e o outro épico aqui, o Keeper of the Seven Keys, que também influenciou uma pá de ópera metal depois. Então, dos anos 80 até os dias de hoje, Helloween, Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2. O item 13, vamos para um item polêmico. Um artista cujas posições políticas te decepcionou. E eu vou começar dizendo que vivemos num mundo onde supostamente a democracia deve reinar, então nós temos também que respeitar a opinião do outro. Ele não precisa pensar como eu, ele pode até pensar de uma maneira mais esdrúxula, que eu não tenho o direito de ficar apontando e julgando, até porque em algum momento eu também já tive alguma opinião que possa ter colocado o bem-estar de outras pessoas em menos prioridade. Eu consigo também separar o artista da obra, ou melhor, a pessoa do músico. Ele pode ter pensamentos extremamente estúpidos, idiotas, mas ele como músico pode ser bastante talentoso e compor músicas que direta ou indiretamente possam não estar ligadas ao pensamento político dele. Então eu acho que a gente não precisa deixar de curtir uma música que gosta porque não gosta do autor. Essa é a minha opinião, tem pessoas que não conseguem ver dessa forma. Recentemente eu descobri um artista que eu gosto pra caramba, que ele faz algumas campanhas contra as vacinas, já tem alguns anos que ele faz isso. Eu fiquei muito chateado, mas eu não vou deixar de consumir o material dele, até porque eu entendo que o talento dele ali para a comédia, eu estou falando de um ator, o talento dele também traz muito bem para muitas pessoas. Mas entrando um pouco agora dentro do cenário do metal, não quero trazer nomes aqui na minha resposta, mas eu devo dizer que eu fiquei muito decepcionado com o fim da banda Xamã por motivos políticos. Beleza?
A número 14, mostre sua gravadora favorita. E em relação à gravadora, eu acho que eu não tenho uma gravadora favorita. Eu acho que eu sou a favor que a gente tenha muitas gravadoras trazendo muitos títulos aqui e facilitando o acesso a algumas bandas e alguns álbuns. Claro que algumas a gente tem um carinho, um apego maior, até por questão de nostalgia. A minha resposta está muito relacionada a isso. No início que eu comecei a escutar o metal, as principais bandas que me empolgavam e que me fizeram adentrar cada vez mais dentro dessa seara foi a Laser Company e Rock Brigade. Eles traziam os principais nomes do Power Metal e isso foi muito bom para que eu pudesse acessar essas bandas com versões nacionais não tão caras quanto importações. Claro que eu respeito bastante o trabalho de muitas gravadoras, a Hellion teve um papel fundamental nisso também, desde os anos 90 trazendo ótimos títulos, e temos gravadoras internacionais criando muito acervo musical também. Mas a minha resposta está nessa nostalgia ali do início dos anos 2000 com a Rock Brigade em parceria com a Laser Company. Item 15, uma série de 3 grandes singles. Eu não sou muito avesso aos singles aqui na minha coleção, embora eu tenha alguns singles de algumas bandas que eu fiz questão de possuir, até pela questão da banda, das músicas presentes. Mas essa aqui, com certeza, são alguns dos melhores singles que eu tenho pela qualidade, pelas músicas, pelo conteúdo e pelas capas lindíssimas. Eu tenho aqui uma sequência de 3 singles do Blind Guardian, uma das minhas bandas favoritas, e aqui acho que o melhor momento da banda, né? Entre os melhores discos desse melhor momento. Então, de 95, a Past and Future Secret, lançado antes do Imaginations from the Other Side. Aqui nós vamos ter a música Past and Future Secret, Imaginations from the Other Side, The Wizard and a Past and a Future Secret, versão orquestrada. 4 faixas então, e esta bela capa aqui do Andreas Marschall, né, que traz o bandolim da capa do Imaginations, dentro de um cenário aqui meio apocalíptico, medieval apocalíptico. Em seguida, de 96, outro single do Blind Guardian, obviamente, nessa da mesma banda, que é o Mr. Sandman. Ele então vai ter a música Mr. Sandman, Bright Eyes, Hallelujah, Imaginations from the Other Side, a versão demo, e The Script for My Requiem, a versão demo também. São 5 faixas então neste material aqui. Outra capa belíssima do Andreas Marschall, aqui com o It tocando o mesmo bandolim da capa do Imaginations, para possivelmente uma criança que está nesse berço. Aí tem uns bonecos bizarros aqui também. Então, uma capa feita justamente para Mr. Sandman, né, o Senhor dos Sonhos. Mr. Sandman, bring me a dream. Make all the cutest that I've ever seen. Give her the word that I got her over. And tell her that lots of nights are over. Sandman. E encerrando então com um single de 98, foi lançado antes do disco Nightfall Middle-earth, o single Mirror Mirror. Conta com as faixas Mirror Mirror, a mesma faixa que vai ter no álbum Nightfall Middle-earth. Tem a música And the Story Ends, gravada ao vivo em 95. Temos Imaginations from the Other Side ao vivo também, gravada também em 95, no mesmo show do The Story Ends. E temos Beyond the Realms of Death, que é o tributo que o Blind Guardian gravou para o tributo ao Judas Priest. Uma música de 7 minutos. Essa capa aqui eu curto pra caramba. Eu lembro que eu conheci esta arte e já me inspirei bastante para fazer um personagem nessa vibe nos RPGs. Eu gosto muito dessa vibe aqui que o Andreas Marschall trazia, né, para as artes da banda. Gostaria que ele voltasse a trabalhar com a banda.
3 singles aqui do Blind Guardian, uma das minhas bandas favoritas e uma das poucas bandas que eu fiz questão em ter singles. Então, recapitulando, a Past and Future Secret, Mr. Sandman e Mirror Mirror. O item 16, uma compra da RSD que você ouve consistentemente. RSD é o Record Store Day. Eu não entendi direito, mas pelo que eu entendi, é uma gravadora que consegue algum item muito limitado ou especial e põe à venda durante um dia. Só que isso é no exterior, acho que é nos Estados Unidos, e eu nunca participei de uma venda dessa gravadora / loja. Então, nunca comprei nada de lá, então nunca tive nenhuma audição consistentemente ouvida dessa promoção, desse RSD. Então vamos passar para a próxima. O item 17 é: você pode reencarnar como qualquer artista vivo ou morto. Quem seria? Bom, de fato não é algo que eu fico pensando bastante, né? Se eu quero ser um artista, em quem eu reencarnaria. Ainda mais nos dias de hoje, né? De repente, acho que seria interessante trazer o Dio de volta. Será que ele ia manter a qualidade em seus lançamentos? Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de dar uma virada de chave, e talvez minha resposta esteja um pouco envolvida nisso. Se eu fosse reencarnar em um artista vivo, eu gostaria de voltar no Tobias Sammet. E por que isso? Porque eu acho que ele é um compositor foda demais, acima da média. Quando ele criou o Avantasia, ele tinha um produto, além de inovador, muito foda mesmo. Criativo, interessante, um grande chamariz que era suas participações especiais, unido ao nível de composição que ele conseguia fazer. Se eu voltasse como Tobias Sammet, eu acho que ia dar uns 2 passos atrás. Eu ia voltar ao Edguy, onde eu ia criar aqueles hits maneiros lá do Power Metal, com os elementos de hard rock, e eu ia fazer com que o Avantasia tivesse aquele frescor de novidade de novo. Eu acho que hoje o Avantasia, ele entrou numa mesmice, e é um produto, né? É um projeto que eu gosto, mas ele não me traz mais aquela sensação de meu Deus, isso vai ser foda, eu tô muito ansioso. Ele é só um lançamento que eu vejo e penso, legal, mais um Avantasia. Quais serão os 2 convidados diferentes, além de todos os mesmos que ele sempre convida? Eu, dentro da pele ali, controlando o Tobias Sammet, eu acho que eu transformaria o Avantasia num produto do mesmo nível que foi o primeiro. Não ia ser um a cada 2 anos. Eu acho que eu ia ter o Edguy para isso, para fazer alguns lançamentos mais frequentes e explorar mais aquele lado alegre e bobão do power metal e do hard rock. E o Avantasia seria um projeto mais pontual, de tempos em tempos, bem pensado, com uma história, um conceito, com personagens, que isso é o que me agrada. Eu acho que eu pensaria dessa forma e exploraria também muitos convidados diferentes e não sempre os mesmos. Tentar salvar o Avantasia dessa forma, reencarnando no Tobias Sammet. O item 18. As 3 melhores frases e estrofes de uma música. Cara, a gente tem muitas músicas boas, algumas com letras também que nos fazem pensar bastante, bem introspectivas, outras mais extrovertidas. E músicas dentro do Power Metal, o que mais tem de legal são justamente essas frases, as letras, as estrofes, né, os bridges, os refrões pegajosos. Então não é difícil pensar numa música dessas, e enquanto eu tentava lembrar de uma música que me empolgasse bastante nessa questão lírica, me veio à mente uma, e aí não foi nem pela questão assim do quão foda é essa letra em si, mas também um pouco do que me trazia quando eu ouvia, ou melhor, também quando eu cantava. Eu já tive uma banda de Power Metal e a gente fazia covers de algumas bandas do Power Metal ali dos anos 2000, foi no início dos anos 2000 que eu tive essa banda, e a gente fazia cover, claro, né, dos grandes nomes do Power Metal, Hammerfall, Halloween, Gamma Ray, Edguy, Stratovarius. E tinha uma música que eu adorava cantar porque eu gostava muito de como soava a letra dela e como eu gostava também de proferir essas palavras. A música é Power and Majesty, do Edguy. Ela foi lançada no primeiro álbum da banda, mas depois relançada no The Savage Poetry, de 2000. O álbum é de 95, né, o original, e depois ele foi regravado duplo em 2000, com a versão de 95 e a versão dos anos 2000. E o início da música começa com essa frase aqui, ó. I'm a sacred king in a sacred kingdom. You know me just as a royalty. Looking kind so you don't see, I like to steal your virginity. Eu adorava a primeira parte dessa estrofe, em que dizia I'm a sacred king in a sacred kingdom. You know me just as a royalty. Eu sempre esperava muito para cantar essa primeira parte da música, eu achava bem sonoro,
a maneira como ela era conduzida, o instrumental dessa música também me agrada bastante. A música como um todo, eu adoro ela, pra mim é uma das minhas músicas favoritas de Edguy, e por isso eu quis trazer essa parte da música Power and Majesty do Edguy. I'm a sacred king in a sacred kingdom. You know me just as a royalty. Looking kind, so you can see. I like to steal your virginity. I was born to feign an angel. The evil knows just how to hide. I sold my soul to rise away. To build up powers you can fight. So kind and noble, watching away the animal. O item 19, um álbum que você nunca se cansa. Eu acabei de já falar dele agora há pouco, e com certeza é um álbum que foi lançado em 2001, que até hoje é muito relevante pro metal, pro power metal, inovou a maneira de se fazer música, de se pensar e se compor projetos, que é o Avantasia. Inicialmente, o The Metal Opera Parte 1, que eu acho muito melhor que o Power Metal Parte 2, mas como eu vejo esses dois itens como uma única história, eu acredito também que, como o Halloween, com Keeper of the Seven Keys, ele deveria ser pensado como um item só. E como tem essa versão aqui, esse digibook alemão aqui, que traz os dois itens, uma versão mais deluxe, eu achei bem interessante trazer isso como uma resposta. Assim a gente pode contar o The Metal Opera como um item único. Ele tem o parte 1 e o parte 2 nessas versões douradas aqui, e o encarte aqui ele é todo unificado, tem bastante material bônus, entrevistas, interpretação do Tobias Sammet para cada música, tem a história completa aqui, com todo o conceito, enfim. Use your mind, you will leave the flash, dimensions behind, sanity can be the toll, leading to the core of your soul. We are the power inside, we bring you fantasy, we are the kingdom of light and grace, gnosis and light. Nunca vou me cansar de escutar a Avantasia, principalmente a Avantasia Parte 1. Ótimas músicas, ótimos refrões, ótimas participações, e eu espero e sonho que o Tobias Sammet consiga emular um pouco da emoção que ele emulou nesse álbum futuramente com novos lançamentos do Avantasia. E o item 20, compartilhe seu canal favorito da Vinyl Community, ou no caso do CD ou dos colecionadores. Eu não tenho um favorito, pra falar a verdade, eu acho que a gente de fato é uma comunidade muito forte, muito unida, a galera tá sempre trocando informação, se ajudando, e vale mais a pena então eu trazer para cá canais que eu gosto muito de assistir, de acompanhar e compartilhar com vocês, para que no caso de vocês estejam procurando outros vídeos e outros canais para seguir e outros comunicadores, por favor, lembrem desses que eu vou falar agora. Danny Hexen Shoes Collection, Audiorama, a Nômade Cósmica, Nerd Metal, no Instagram Vida de Metal, Syncope Metal e Collector Zoom. Então é isso, pessoal. Esse foi a minha participação no Tag do Vinil 2025, adaptado para minha coleção de CDs, mas eu também usei um DVD aqui para resposta. Eu gosto bastante de participar dessas tags, trazer itens que eu não visito aqui na coleção há algum tempo, compartilhar com vocês, dar meus motivos. Vocês viram que eu trouxe muita coisa pessoal e nostálgica, porque a música é um pouco disso, é o quanto ela nos influencia e nos toca. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas, conhecido bandas novas, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo como um todo. Eu quero aproveitar e convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou escutando. Quero convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. Aqui embaixo vai ter o link para a playlist desse vídeo com as bandas que foram citadas. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir minha participação em outras tags falando de outros itens da minha coleção. E se gostaram do vídeo no geral, quero convidar vocês a conhecer outros vídeos falando de outros assuntos, como a parte gráfica, logos, capas, encartes de bandas, fazendo unboxings de itens, versões limitadas, livros, histórias em quadrinhos e muito mais. E no mais, um forte abraço do Eibardo.